Em um hotel de luxo, uma faxineira é humilhada e demitida por justa causa, justamente no dia em que arriscou tudo para salvar uma criança desconhecida. Minutos depois, o homem mais poderoso da cidade descobre que a vida do filho só foi preservada graças à funcionária que seus próprios gestores trataram como descartável. Quando o caminho dos dois se cruza em uma praça qualquer, uma proposta inesperada abre a porta para uma nova vida, mas também para segredos, invejas e uma batalha judicial que pode destruir tudo. Entre crises de asma, memórias dolorosas e um amor que nasce onde ninguém esperava. Essa história mostra até onde a bondade verdadeira pode nos levar. Antes de ouvir esse relato de segundas chances, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar de qual cidade você está assistindo. Mariana acordou antes do despertador tocar, como sempre. Ainda era madrugada em São Paulo, e pela janela do pequeno apartamento na Zona Leste, ela podia ver as primeiras luzes da cidade começando a piscar. O ar frio de junho entrava pela fresta da janela mal vedada, mas ela não ligava. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar. Levantou-se devagar para não acordar Sofia, sua filha de 3 anos, que dormia apertando o ursinho de pelúcia gasto que era seu companheiro de todas as noites. Aquele brinquedo tinha sido presente do pai, nos últimos dias em que ainda estava por perto, antes de partir e nunca mais voltar. Mariana olhou para a menina dormindo e sentiu aquele aperto no peito que vinha toda manhã. Um misto de amor incondicional e medo de não ser suficiente. Sofia merecia mais do que aquele apartamento de um cômodo, mais do que as roupas passadas de mão em mão, mais do que os brinquedos de segunda mão que Mariana conseguia comprar nas feiras de usados. Mas era o que ela tinha para oferecer. E todos os dias, ao vestir o uniforme azul marinho de faxineira do Grand Hotel Paulista, ela repetia para si mesma que aquilo era temporário. Um dia as coisas iam melhorar. Tinham que melhorar. Ela tomou banho rápido, preparou o café e acordou a filha com beijos no rosto. Sofia abriu os olhinhos castanhos, ainda sonolentos, e sorriu. Aquele sorriso fazia tudo valer a pena. Mariana a vestiu, deu o café da manhã e levou até a casa da Dona Célia, a vizinha aposentada que cuidava da menina durante o dia. Dona Célia era uma bênção na vida de Mariana. Não cobrava caro e tratava Sofia como se fosse uma neta. Antes de sair, Mariana abraçou a filha com força. Vou voltar logo, meu amor. A mamãe te ama muito, tá bom? Sofia acenou com a mãozinha e Mariana saiu correndo para pegar o ônibus. Eram 2 conduções até o bairro dos Jardins, onde ficava o hotel. Ela sempre chegava com antecedência, porque sabia que qualquer atraso poderia custar seu emprego. O gerente, Sr. Augusto, era um homem rígido e sem paciência. Não aceitava desculpas, não importava o motivo. Mariana já tinha visto colegas serem demitidos por chegarem 10 minutos atrasados. Não podia correr esse risco. Era a única fonte de renda que tinha. Quando chegou ao hotel, o sol já começava a iluminar as fachadas elegantes do bairro. O Grande Hotel Paulista era um dos mais luxuosos de São Paulo, com 15 andares e uma estrutura imponente que intimidava quem olhava de fora. Mariana entrou pela porta dos fundos. Como sempre, cumprimentou o segurança e foi direto para o vestiário trocar de roupa. Vestiu o uniforme, prendeu os cabelos castanhos num coque bem feito e pegou o carrinho de limpeza. Seu setor era o 12º andar, o mais caro do hotel, onde ficavam as suítes presidenciais. Era também o andar mais exigente. Os hóspedes eram ricos, muitas vezes arrogantes, e esperavam que tudo estivesse impecável. Mariana começou o trabalho pelo corredor principal, aspirando o carpete, limpando os espelhos e as luminárias. Trabalhava com cuidado, prestando atenção em cada detalhe. Sabia que uma única reclamação poderia ser fatal. Enquanto limpava, pensava em Sofia. Pensava em como seria bom poder levá-la para passear no parque, comprar um vestido novo, talvez até fazer uma festa de aniversário de verdade no próximo ano. Coisas simples que pareciam impossíveis com o salário que ganhava. Estava terminando de limpar a suíte 1203 quando ouviu um barulho estranho vindo do corredor de serviço. Era uma tosse engasgada, desesperada.
Mariana largou o pano de chão e correu até a porta. O corredor de serviço era estreito e mal iluminado, usado apenas pelos funcionários para transitar entre os andares sem serem vistos pelos hóspedes. Quando abriu a porta, viu um menino. Ele devia ter uns 7 anos, usava um pijama caro de seda e estava vermelho, com as mãos no pescoço, tentando respirar sem sucesso. Meu Deus! Mariana correu até ele. O menino estava sufocando, os olhos arregalados de pânico. Ela olhou ao redor procurando ajuda, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio. Foi quando viu caído no chão ao lado do menino um inalador azul. Ela pegou o objeto, reconheceu imediatamente o que era e ajoelhou-se ao lado do garoto. Calma, meu anjo. Calma. Eu vou te ajudar. Mariana tinha alguma experiência com inaladores porque uma das crianças que Dona Célia cuidava também tinha asma. Ela sabia que precisava agir rápido. Aplicou as doses, manteve o menino calmo, segurou-o contra o peito enquanto esperava o medicamento fazer efeito. O garoto estava tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana acariciou os cabelos dele, falou baixinho, tentou acalmá-lo. Respira devagar. Vai passar. Vai ficar. Tudo bem. Aos poucos, a respiração do menino começou a normalizar. A cor voltou ao rosto. Ele parou de tremer. Mariana continuou segurando-o, sentindo o coração disparado no próprio peito. Tinha acabado de salvar a vida daquela criança. O menino a olhou com os olhos ainda assustados e sussurrou um obrigado quase inaudível. Ela sorriu e limpou as lágrimas do rosto dele com delicadeza. Como você se chama? Gabriel. Prazer, Gabriel. Eu sou a Mariana. Você está se sentindo melhor? O menino assentiu. Mariana perguntou em qual suíte ele estava hospedado, mas antes que Gabriel pudesse responder, uma voz ecoou. Pelo corredor. O que está acontecendo aqui? Mariana virou-se e viu o gerente, Sr. Augusto, parado na porta do corredor de serviço, com uma expressão de desaprovação no rosto. Atrás dele estava a supervisora do andar, Dona Fátima, com os braços cruzados e o olhar severo. Senhor Augusto, o menino estava passando mal, ele... Mariana tentou explicar, mas o gerente a interrompeu com um gesto brusco da mão. Você abandonou seu posto. Está abraçada com um hóspede menor de idade num corredor escondido. Isso é completamente inadequado. Mariana sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Inadequado? Ela tinha salvado o... Menino! Gabriel tentou falar, mas o gerente não deu atenção. Apenas ordenou que a supervisora levasse o garoto de volta à suíte e mandou Mariana segui-lo até o Departamento de Recursos Humanos. O caminho até o RH foi o mais longo da vida de Mariana. Ela tentou explicar várias vezes o que tinha acontecido, mas ninguém quis ouvir. No departamento, 2 funcionários administrativos a receberam com frieza. Entregaram-lhe uma carta de demissão por justa causa. As acusações eram absurdas. Abandono de posto de trabalho e envolvimento inadequado com um hóspede menor de idade. Mariana tentou se defender. Disse que tinha salvo o menino que ele estava sufocando, mas os funcionários apenas repetiram que as regras eram claras e que ela havia descumprido o protocolo. Mas ele podia ter... Não interessa. Você deve recolher seus pertences e sair imediatamente pelos fundos. Mariana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem na frente daquelas pessoas. Pegou a caixa de papelão que lhe entregaram, foi até o vestiário, recolheu suas poucas coisas e saiu do hotel pela porta dos fundos, como se fosse uma criminosa. A humilhação era insuportável. Tinha feito a coisa certa, tinha salvado uma vida e estava sendo punida como se tivesse cometido um crime. Ela caminhou sem rumo pelas ruas do bairro dos Jardins, segurando a caixa contra o peito. O sol estava alto agora, e as pessoas passavam apressadas, indiferentes ao desespero dela. Mariana entrou numa praça e sentou-se num banco à sombra de uma árvore. Foi só então que permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou em silêncio, pensando em Sofia. Como ia contar para a filha que tinha perdido o emprego? Como ia pagar o aluguel, a comida, as contas? Não tinha economias. Vivia no limite todos os meses. Aquela demissão era uma catástrofe. Enquanto Mariana chorava naquela praça, em outro lugar da cidade,
Roberto Almeida estava tendo o pior dia da sua vida. Ele era o dono do Grand Hotel Paulista, um empresário de 42 anos, bem-sucedido e respeitado. Mas naquele momento, nada disso importava. O que importava era que seu filho, Gabriel, tinha saído da suíte presidencial sem que ninguém percebesse e quase morreu sufocado num corredor de serviço. Roberto tinha ido ao hotel naquela manhã para resolver alguns assuntos administrativos, quando recebeu a ligação do gerente, dizendo que Gabriel tinha tido uma crise de asma. O empresário largou tudo e correu para a suíte. Encontrou o filho deitado na cama, ainda pálido, mas respirando normalmente. A babá, uma mulher que Roberto havia contratado recentemente, estava nervosa, dizendo que tinha saído apenas por alguns minutos para buscar o café da manhã, e quando voltou, Gabriel não estava mais no quarto. Roberto sentiu uma fúria crescer dentro dele. Como ela tinha deixado um menino asmático sozinho. Mas antes de explodir, abraçou o filho com força. Gabriel estava bem. Isso era o que importava. Mas Roberto precisava entender o que tinha acontecido. Pediu para revisar as câmeras de segurança. Nas imagens, Roberto viu tudo. Viu Gabriel sair da suíte curioso e se perder pelos corredores. Viu o menino abrir uma porta errada e acabar no corredor de serviço. Viu o momento em que a crise começou, Gabriel caindo de joelhos, o inalador escapando da mão. E então, viu uma mulher de uniforme azul aparecer correndo. Ela se ajoelhou ao lado de Gabriel, pegou o inalador, aplicou as doses com cuidado e segurou o menino no colo até que ele voltasse a respirar. Roberto sentiu um nó na garganta. Aquela mulher tinha salvado a vida do seu filho. Se ela não tivesse aparecido, se não tivesse agido rápido, Gabriel poderia ter... Ele nem conseguiu completar o pensamento. Virou-se para o gerente, que estava ao lado dele assistindo às imagens. Quem é essa funcionária? É a Mariana Silva, senhor. Ela trabalhava na limpeza do 12º andar. Trabalhava? Cadê ela agora? O gerente engoliu seco. Foi demitida, senhor, por justa causa. Roberto sentiu o sangue gelar. O quê? Foi demitida há algumas horas. Ela abandonou o posto e se envolveu de forma inadequada com o menino. Seguimos o protocolo. Roberto explodiu. Gritou com o gerente, chamou-o de incompetente, disse que aquela mulher tinha salvado a vida de Gabriel e que demiti-la era a coisa mais absurda que ele já tinha ouvido. O gerente tentou se justificar, mas Roberto não quis saber. Mandou que encontrassem Mariana imediatamente. Precisava falar com ela, agradecer, corrigir aquela injustiça. Os seguranças do hotel saíram procurando. Consultaram o cadastro de Mariana, pegaram o endereço, mas Roberto disse que não podia esperar. Saiu do hotel e começou a andar pelas ruas ao redor. Tinha que encontrá-la. Não conseguia parar de pensar na imagem da mulher segurando Gabriel, salvando a vida dele, enquanto o próprio pai estava longe, trabalhando, sem fazer ideia do perigo que o filho corria. Foi quando viu uma mulher sentada num banco de praça, abraçada a uma caixa de papelão. Ela usava um uniforme azul marinho. Roberto reconheceu o uniforme imediatamente. Era ela. Aproximou-se devagar, sem saber bem como começar a conversa. Quando chegou perto, Mariana levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Desculpe incomodar. A senhora é Mariana Silva? Mariana assentiu, confusa. Roberto sentou-se ao lado dela no banco. Meu nome é Roberto Almeida. Eu sou o pai do Gabriel. Mariana arregalou os olhos. Roberto continuou, a voz embargada pela emoção. Vi as imagens, das câmeras. Vi o que a senhora fez. Salvou a vida do meu filho. E mesmo assim, foi demitida. Isso é inaceitável. Mariana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Alguém finalmente acreditava nela. Alguém via que ela tinha feito a coisa certa. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor. Não, a senhora fez o que muita gente não faria. Agiu rápido, com coragem. Gabriel só está vivo por sua causa. Roberto tirou a carteira do bolso, pegou uma quantia generosa em dinheiro e estendeu para Mariana. Sei que não é suficiente para compensar o que fizeram com a senhora,
mas quero garantir que pelo menos possa pagar o aluguel e as contas pelos próximos meses, enquanto procura outro emprego. Mariana olhou para o dinheiro hesitante. Era muito dinheiro, mais do que ela ganharia em 6 meses de trabalho. Mas antes que pudesse recusar, Roberto continuou. E quero fazer uma proposta. Sei que isso pode soar estranho, mas preciso de alguém de confiança para cuidar do Gabriel. Alguém que realmente se importe com ele. Quero que a senhora trabalhe para mim, na minha casa, como governanta e cuidadora do meu filho. Mariana ficou em silêncio processando a proposta. Parecia irreal. Algumas horas atrás estava sendo demitida injustamente e agora um empresário milionário estava oferecendo um emprego na casa dele? Sei que deve estar desconfiada, mas estou falando sério. Moro numa mansão em Moema. A casa é grande, tem um quarto de empregada completo, com banheiro. A senhora teria um salário melhor do que no hotel, folgas regulares, tudo registrado. E se a senhora tiver filhos, pode levá-los para morar lá também. A menção aos filhos fez o coração de Mariana acelerar. Sofia. Ela pensou na filha, no apartamento minúsculo, nas dificuldades que enfrentava todos os dias. Eu tenho uma filha. Tem 3 anos. Perfeito. Gabriel vai adorar ter companhia. Ele é filho único e vive sozinho comigo desde o divórcio. Acho que seria bom para ele ter outra criança por perto. Mariana olhou nos olhos de Roberto. Havia sinceridade ali. E havia também uma tristeza profunda, algo que ela reconhecia porque carregava a mesma tristeza dentro de si. Eram 2 pessoas sozinhas, cada uma tentando cuidar de uma criança sem muito apoio. Por que está fazendo isso por mim? Porque a senhora salvou o que tenho de mais precioso no mundo. E porque sei reconhecer uma pessoa de bom coração quando vejo uma. Mariana respirou fundo. Era um risco. Não conhecia aquele homem, mas também sabia que não tinha muitas opções. E algo dentro dela dizia que aquilo era uma oportunidade, talvez a única que teria para dar uma vida melhor para Sofia. Eu aceito. Roberto sorriu aliviado. Ótimo. Quando a senhora pode começar? Mariana pensou por um momento. Posso começar amanhã. Preciso buscar minhas coisas e minha filha. Perfeito. Vou mandar meu motorista buscá-las amanhã de manhã. Me passa o endereço. Roberto anotou o endereço de Mariana num papel, apertou a mão dela e se despediu. Mariana ficou sentada no banco, ainda segurando o dinheiro que ele tinha lhe dado, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Sua vida tinha mudado completamente em questão de horas. Tinha sido demitida da pior forma possível e agora estava prestes a começar um novo emprego, numa mansão, com a possibilidade de levar Sofia para morar com ela. Quando voltou para casa, contou tudo para Dona Célia, que ficou emocionada e disse que aquilo era uma bênção divina. Mariana pegou Sofia no colo, abraçou a menina com força e sussurrou no ouvido dela que suas vidas iam mudar. Iam ter um lugar melhor para morar. E a mamãe ia poder ficar mais tempo com ela. Sofia não entendeu muito bem, mas sorriu e beijou o rosto da mãe. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou pensando no dia seguinte, na mansão, em Roberto e em Gabriel. Será que tinha tomado a decisão certa? Será que aquele homem era realmente confiável? Mas sempre que a dúvida aparecia, ela pensava em Sofia dormindo ao lado dela, agarrada ao ursinho velho. Pensava em todas as noites que tinha passado acordada, preocupada com dinheiro, com o futuro. E então se lembrava do olhar sincero de Roberto, da gratidão verdadeira que ele demonstrou. Tinha que confiar. Tinha que acreditar que aquela era a chance que estava esperando. No dia seguinte, o motorista chegou no horário combinado. Era uma van grande e confortável. Mariana e Sofia entraram com as poucas malas que tinham. Sofia estava encantada com o carro, tocava em tudo, fazia perguntas sem parar. Mariana tentava manter a calma, mas o coração batia acelerado. O trajeto até Moema pareceu rápido demais. Quando a van parou em frente a uma mansão enorme, com jardins bem cuidados e uma fachada imponente, Mariana sentiu um frio na barriga. É aqui? O motorista sorriu. Sim, senhora. Bem-vinda. Mariana desceu da van segurando a mão de Sofia. A porta da frente se abriu e Roberto apareceu sorrindo.
Ao lado dele estava Gabriel, os olhos curiosos fixos em Sofia. Sejam bem-vindas. Entrem, por favor. Mariana e Sofia entraram na casa. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Tudo era luxuoso, elegante, mas ao mesmo tempo acolhedor. Roberto mostrou o quarto que elas iam usar. Era grande, com uma cama de casal, um berço ao lado, um armário espaçoso e um banheiro privativo. Sofia correu para a cama e pulou rindo. Mariana olhou ao redor ainda sem acreditar. Aquilo tudo era real, e enquanto Roberto explicava a rotina da casa, os horários de Gabriel, as preferências dele, Mariana sentiu pela primeira vez em muito tempo uma coisa que tinha esquecido como era: esperança. Talvez sua vida realmente pudesse mudar. Talvez ter feito a coisa certa, mesmo sendo punida por isso, tivesse valido a pena no final. As primeiras semanas na mansão foram como viver num sonho, do qual Mariana tinha medo de acordar. Tudo era tão diferente do que ela estava acostumada que, nos primeiros dias, mal conseguia relaxar. Levantava cedo, mesmo sem necessidade, e ficava preocupada em fazer tudo perfeitamente. Roberto havia deixado claro que ela não era apenas uma empregada, mas sim governanta e cuidadora de Gabriel, com responsabilidades diferentes. Ainda assim, Mariana não conseguia se livrar da sensação de que precisava provar seu valor a cada momento. Sofia, ao contrário, se adaptou com uma facilidade impressionante. No segundo dia já corria pela casa como se sempre tivesse morado ali, explorando cada cômodo com a curiosidade natural de uma criança de 3 anos. E Gabriel, apesar da timidez inicial, logo se encantou com a companhia da menina. Os dois começaram a brincar juntos no jardim, montavam quebra-cabeças na sala de estar e assistiam desenhos animados deitados no tapete felpudo da sala de televisão. Mariana observava aquela amizade nascendo com um sorriso no rosto. Gabriel era um menino doce e educado, mas percebia-se que era solitário. Falava pouco, tinha gestos contidos, como se estivesse sempre medindo as próprias ações. Sofia, ao contrário, era pura espontaneidade. Ria alto, abraçava sem pedir licença, fazia 1000 perguntas por minuto. E, de alguma forma, aquela energia contagiante de Sofia começou a arrancar sorrisos mais frequentes de Gabriel. Numa tarde de sábado, Mariana estava preparando o lanche das crianças na cozinha ampla e moderna, quando ouviu gargalhadas vindas do jardim. Aproximou-se da janela e viu Gabriel e Sofia brincando de pega-pega entre as árvores. O menino corria atrás da menina, ambos rindo tanto que mal conseguiam respirar. Mariana sentiu o peito apertar de emoção. Fazia tempo que não via sua filha tão feliz, e também fazia tempo que Gabriel não parecia tão leve, tão criança. Roberto chegou naquele momento, vindo da sala onde havia passado a tarde trabalhando em seu notebook. Parou ao lado de Mariana e também olhou pela janela. Por alguns instantes ficaram ali, lado a lado, observando as crianças em silêncio. Foi Roberto quem quebrou o silêncio primeiro. Obrigado. Mariana virou-se para ele confusa. Pelo quê? Por isso. Por trazer vida para esta casa. Fazia muito tempo que não via meu filho tão feliz. Mariana sentiu o rosto corar levemente. Não sabia bem o que dizer. Roberto continuou, o olhar ainda fixo nas crianças. Desde o divórcio, Gabriel ficou muito fechado. Acho que ele sentia falta de ter uma família completa, sabe? Uma mãe presente, alguém que cuidasse dele de verdade. Tentei contratar babás, mas nenhuma ficou muito tempo. Eram todas muito formais, distantes. Gabriel nunca criou vínculo com nenhuma delas. Mariana ouvia em silêncio. Roberto parecia precisar falar, desabafar. E ela entendia aquela necessidade. Mas com você é diferente. Ele confia em você. Sente que você realmente se importa. E a Sofia, ela é como um raio de sol. Ilumina tudo por onde passa. Mariana sorriu. Sofia é assim mesmo. Sempre foi muito espevitada, muito carinhosa. Às vezes eu me pergunto de onde ela tirou tanta alegria, porque a vida não foi fácil para nós. Mas acho que as crianças têm essa capacidade de encontrar felicidade nas coisas mais simples. Roberto concordou com a cabeça.
Houve uma pausa confortável entre eles. Mariana voltou para o fogão para terminar de preparar o lanche e Roberto foi para o jardim chamar as crianças. Aquela cena se tornou comum nos dias seguintes. Pequenos momentos em que Mariana e Roberto se encontravam na cozinha, na sala, no corredor e trocavam algumas palavras sobre as crianças, sobre o dia, sobre nada em particular. Eram conversas breves, mas Mariana começou a perceber que havia uma naturalidade crescente entre eles. Já não se sentia mais tão intimidada pela presença dele. Roberto também mudou nas semanas que se seguiram. Antes ele chegava tarde do escritório, jantava sozinho no quarto e mal via o filho. Agora começou a chegar mais cedo. Jantava na mesa grande da sala de jantar com Mariana, Gabriel e Sofia. Participava das brincadeiras antes de dormir, ajudava Gabriel com a lição de casa, brincava de esconde-esconde com as crianças nos finais de semana. A casa inteira parecia mais viva, mais feliz. Uma noite, Mariana estava na cozinha preparando chá, depois de colocar as crianças para dormir, quando Roberto apareceu, ainda vestindo a camisa social do trabalho, mas com as mangas dobradas e a gravata afrouxada. Ele parecia cansado. "Posso fazer companhia?" Mariana assentiu. Roberto sentou-se à mesa e Mariana serviu 2 xícaras de chá. Ficaram ali, bebendo em silêncio por alguns minutos. Foi Roberto quem começou a conversa dessa vez. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" Mariana sentiu um leve desconforto, mas concordou. "O pai da Sofia, ele ainda está por perto?" Mariana mexeu o chá devagar, olhando para a xícara. "Não. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava preparado para ser pai, que tinha outros planos para a vida. Nunca mais voltou. Sofia nem sabe que ele existe. Para ela sempre foi só eu e ela, sinto muito." Mariana deu de ombros tentando parecer forte. "No começo foi difícil, muito difícil, mas aprendi a seguir em frente. E Sofia é a melhor coisa que já me aconteceu. Não me arrependo de nada." Roberto admirou a força daquela mulher. Havia tanta dignidade nela, tanta coragem. "E você? Como foi o divórcio?" Foi a vez de Roberto suspirar fundo. Mariana percebeu que tinha tocado num ponto delicado e se arrependeu da pergunta. "Desculpa, não precisava responder se não quiser." "Não, tudo bem, faz bem. Conversar sobre isso. O casamento acabou porque eu era ausente demais. Trabalhava demais. Minha ex-esposa, Juliana, reclamava que eu nunca estava em casa, que Gabriel crescia sem pai. Ela tinha razão. Eu estava obcecado em fazer o negócio crescer, em ganhar mais dinheiro, em ter mais sucesso. Achava que estava fazendo aquilo por eles, sabe? Para dar uma vida melhor. Mas no final, só conseguia afastar quem eu amava." Roberto fez uma pausa, o olhar distante. "Quando ela pediu o divórcio, tentei mudar, mas já era tarde demais. Juliana já não me amava mais. Dizia que eu era frio, que não sabia demonstrar afeto. E talvez ela estivesse certa. Fui criado assim, numa família onde o homem não mostrava sentimentos, não chorava, não demonstrava fraqueza. Aprendi a reprimir tudo, e paguei o preço por isso." Mariana sentiu uma compaixão profunda por aquele homem sentado à sua frente. Ele tinha tudo materialmente, mas era tão sozinho quanto ela. Talvez até mais. "Mas você está tentando ser diferente agora. Vejo como você se esforça para estar presente para o Gabriel. Isso tem que valer alguma coisa." Roberto olhou para Mariana com gratidão. "Obrigado por dizer isso. Às vezes, eu me sinto um pai péssimo. Sinto que falhei tanto com ele que não sei se consigo consertar. Nunca é tarde para mudar. Gabriel é novo. Ele ainda precisa muito de você. E eu vejo nos olhos dele que ele te ama. Só precisa sentir que você também o ama." "Eu amo. Amo mais que tudo nesse mundo. Só não sei demonstrar direito." Mariana estendeu a mão por cima da mesa e tocou levemente o braço de Roberto. "Então aprenda. Aos poucos. Abrace ele mais. Diga que o ama. Às vezes, as palavras são mais importantes do que a gente imagina." Roberto olhou para a mão de Mariana sobre seu braço e sentiu algo estranho. Uma emoção que não sabia nomear. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais perturbador.
Mariana percebeu o momento e retirou a mão rapidamente, também sentindo uma estranheza no ar. Está tarde. Acho melhor ir dormir. Sim, claro. Obrigado pela conversa. Mariana levantou-se, lavou as xícaras e saiu da cozinha. Deitou-se ao lado de Sofia, que dormia profundamente, mas ela não conseguiu dormir por horas. Ficou pensando naquela conversa, na vulnerabilidade que Roberto tinha mostrado, na conexão que tinha sentido entre eles. Aquilo era perigoso. Ela precisava tomar cuidado. Era apenas a governanta. Roberto era seu patrão, não podia esquecer disso. Mas com o passar dos dias, aquelas conversas noturnas na cozinha se tornaram frequentes. Às vezes eram profundas, outras vezes eram bobas. Falavam de filmes, de músicas, de lembranças da infância. Riam juntos, desabafavam juntos, e aos poucos, sem perceberem, estavam construindo uma amizade verdadeira. Numa sexta-feira à noite, Roberto chegou em casa mais cedo que o normal e encontrou Mariana na sala, ajudando Gabriel com um trabalho de escola. Sofia estava ao lado desenhando num papel. Era uma cena tão familiar, tão acolhedora, que Roberto ficou parado, na porta apenas observando. Mariana ergueu o olhar e sorriu ao vê-lo. Chegou cedo hoje. Sim, consegui terminar as reuniões mais rápido. Pensei em jantar com vocês. Gabriel levantou o rosto, animado. Sério, pai? Você vai jantar com a gente? Claro que sim, campeão. Aquela noite foi especial. Roberto ajudou Mariana a preparar o jantar. Ele não sabia cozinhar muito bem, mas ela teve paciência para ensinar. Cortaram legumes juntos, temperaram o frango, prepararam o arroz. As crianças ficaram brincando na sala, enquanto os dois adultos trabalhavam lado a lado na cozinha. Havia uma leveza no ar, uma sensação de conforto que nenhum dos dois tinha sentido há muito tempo. Durante o jantar, Gabriel contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre o jogo de futebol que tinha na próxima semana. Sofia falou sem parar sobre o desenho que tinha feito, mostrando para todos com orgulho. Roberto e Mariana trocavam olhares cúmplices, sorrindo diante da empolgação das crianças. Era como se fossem uma família de verdade. Depois do jantar, decidiram assistir a um filme juntos. Sentaram-se no sofá grande da sala. Gabriel e Sofia entre Roberto e Mariana. As crianças adormeceram antes do filme terminar. Roberto carregou Gabriel no colo até o quarto e Mariana fez o mesmo com Sofia. Quando voltaram à sala, o filme ainda estava passando. Quer continuar assistindo? Mariana hesitou, mas acabou concordando. Sentaram-se novamente no sofá, dessa vez sem as crianças entre eles. A distância era menor agora. Mariana podia sentir o calor que emanava do corpo de Roberto ao lado dela. Tentou se concentrar no filme, mas estava completamente consciente da presença dele. No meio do filme, Roberto comentou algo engraçado sobre uma cena e os dois riram juntos. Seus ombros se tocaram. Nenhum dos dois se afastou. Ficaram assim, próximos até o filme terminar. Quando acabou, Roberto desligou a televisão e virou-se para Mariana. Obrigado por esta noite. Fazia muito tempo que não me sentia tão bem em casa. Mariana sorriu, mas havia algo diferente no olhar dele. Uma intensidade que a deixou sem jeito. Eu é que agradeço, por ter me dado essa chance, por ter acreditado em mim. Roberto segurou a mão dela, um gesto suave, mas carregado de significado. Mariana, você não é só uma funcionária aqui. Quero que saiba disso. Você é importante. Para mim e para o Gabriel. Mariana sentiu o coração disparar. Sabia que deveria retirar a mão, se afastar, manter a distância profissional. Mas não conseguiu. Ficou ali olhando nos olhos de Roberto, sentindo algo crescer entre eles. Algo que era mais que amizade, mais que gratidão. Era atração, era desejo. Era o começo de algo que ambos sabiam que não deveriam permitir que acontecesse, mas que estava acontecendo mesmo assim. Foi Mariana quem finalmente se afastou, levantando-se do sofá com certa pressa. Está tarde. Preciso dormir. Boa noite, Roberto. Boa noite, Mariana. Ela foi para o quarto com o coração acelerado, confusa com os próprios sentimentos. Deitou-se ao lado de Sofia e ficou olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido naquela noite.
Estava se apaixonando por Roberto. Não podia negar mais. Mas aquilo era errado. Ele era seu patrão. Ela era a governanta. Morava na casa dele. Tinha uma filha pequena para criar. Não podia se dar ao luxo de se envolver emocionalmente e depois perder tudo de novo. Mas o coração não obedecia à razão. Nos dias seguintes, Mariana tentou manter uma distância maior de Roberto. Evitava ficar sozinha com ele, inventava desculpas para não ficar até tarde na cozinha. Mas era difícil, porque Roberto também parecia estar buscando mais a companhia dela. Chegava ainda mais cedo em casa, ajudava com as crianças, encontrava motivos para conversar com ela. Num domingo de tarde, as crianças estavam brincando no jardim e Roberto sugeriu que Mariana descansasse um pouco. Ela estava sempre fazendo algo, sempre ocupada. Mariana aceitou e foi para o quarto, mas não conseguiu relaxar. Ficou inquieta, pensando em tudo. Foi quando ouviu uma batida na porta. "Posso entrar?" Era Roberto. Mariana sentou-se na cama, o coração acelerado. Claro. Roberto entrou e fechou a porta atrás de si. Ficou em pé, parecendo nervoso. "Preciso falar com você sobre algo." Mariana esperou, sentindo uma mistura de ansiedade e antecipação. "Sei que você tem tentado se afastar de mim nos últimos dias, e acho que sei por quê." Mariana engoliu seco. "Roberto, eu..." Ele interrompeu com um gesto. "Deixe eu terminar, por favor. Eu sinto algo por você, Mariana. Algo que não sentia há muito tempo. E sei que isso complica tudo. Sei que você trabalha para mim, que mora na minha casa, que nossa situação é delicada. Mas não consigo fingir que não sinto nada. Tentei. Mas não consigo." Mariana ficou em silêncio, as lágrimas começando a formar nos olhos. Roberto continuou, a voz mais suave agora. "Se você não sentir o mesmo, eu vou respeitar. Vamos continuar como está. Mas se você sentir, mesmo que seja só um pouco, eu quero tentar. Quero ver onde isso pode nos levar." Mariana limpou as lágrimas que escorriam pelo rosto. "Eu também sinto, Roberto. Sinto muito. Mas tenho medo. Medo de perder tudo de novo. Medo de me machucar. Medo de machucar a Sofia." Roberto sentou-se na cama ao lado dela e segurou as mãos de Mariana entre as suas. "Eu não vou te machucar. Prometo. E não vou deixar que você e a Sofia percam nada. Não importa o que aconteça entre nós, vocês sempre terão um lugar aqui." Mariana olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu também o medo que ele sentia, a vulnerabilidade. Roberto era tão forte por fora, mas por dentro era tão frágil quanto ela. E naquele momento Mariana tomou uma decisão. Decidiu confiar. Decidiu arriscar. Porque a vida toda tinha sido cautelosa, tinha evitado se entregar. E onde isso a tinha levado? A uma vida de solidão e luta. Talvez fosse hora de permitir que alguém entrasse, que alguém cuidasse dela também. Ela inclinou-se para a frente e beijou Roberto. Foi um beijo suave, hesitante no começo, mas que logo se aprofundou. Roberto a envolveu nos braços e, pela primeira vez em muito tempo, Mariana se permitiu sentir. Sentir desejo, sentir paixão, sentir amor. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "O que fazemos agora?" Roberto sorriu, acariciando o rosto de Mariana. "Agora a gente vai devagar, sem pressa. Vamos construir isso juntos, no nosso tempo." Mariana concordou, sentindo uma felicidade imensa crescer dentro dela. Talvez realmente fosse possível ter um final feliz. Talvez, depois de tanta dor, tanto sofrimento, ela merecesse um pouco de alegria. E enquanto Roberto a beijava novamente, Mariana decidiu acreditar nisso. Decidiu acreditar que merecia ser feliz. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Mariana. O relacionamento com Roberto cresceu de forma natural e profunda. Eles não escondiam o que sentiam um pelo outro, mas também não faziam alarde. Era algo deles, algo íntimo e precioso. As crianças não sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam que havia uma harmonia nova na casa. Gabriel estava mais sorridente, mais aberto. Sofia florescia naquele ambiente de carinho e segurança. Roberto tinha mudado completamente. Já não era mais o empresário, frio e distante que Mariana tinha conhecido no primeiro dia.
Agora ele chegava em casa e abraçava o filho. Brincava no chão com as crianças, ajudava Mariana na cozinha e, quando estavam sozinhos, a puxava para perto e beijava como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Nas noites em que as crianças dormiam cedo, eles ficavam conversando por horas na varanda, olhando as estrelas, planejando o futuro. Numa dessas noites, Roberto segurou a mão de Mariana e disse algo que fez o coração dela disparar. Estive pensando em oficializar nosso relacionamento. Quero que as pessoas saibam que você não é só a governanta. Quero que saibam que te amo. Mariana sentiu os olhos encherem de lágrimas de felicidade. Você tem certeza? Isso pode complicar as coisas. As pessoas vão falar, vão julgar. Que falem, não me importo. Você mudou minha vida, Mariana. Devolveu vida para esta casa. Ensinou o Gabriel a sorrir de novo. E me ensinou que eu podia ser feliz. Não vou esconder isso. Mariana beijou Roberto, sentindo uma gratidão imensa. Pela primeira vez na vida, sentia que alguém realmente a valorizava, a respeitava, a amava de verdade. Mas aquela felicidade toda estava prestes a ser testada de uma forma que nenhum dos dois esperava. Tudo começou numa quinta-feira comum. Roberto estava no escritório quando recebeu um telefonema de Juliana, sua ex-esposa. Eles mal tinham contato desde o divórcio. Juliana vivia em Londres com o novo namorado e visitava Gabriel apenas 2 vezes por ano, sempre de forma breve e superficial. As conversas entre eles eram frias e formais, limitadas a questões práticas sobre o filho. Mas dessa vez, o tom de Juliana era diferente. Havia uma frieza calculada na voz dela. Roberto, precisamos conversar sobre Gabriel. Ele sentiu um incômodo imediato. O que tem, o Gabriel? Soube que você está vivendo um romance com uma empregada, com ela morando na mesma casa que nosso filho. Roberto sentiu a fúria crescer dentro dele. Primeiro, Mariana não é uma simples empregada. Ela é a governanta e cuidadora do Gabriel. Segundo, minha vida pessoal não é da sua conta. Juliana deu uma risada seca. Não é da minha conta? Estamos falando do meu filho, Roberto, de um menino sendo criado num ambiente inadequado. Inadequado? Você que nem aparece na vida dele? Você que abandonou seu próprio filho para viver em outro país com seu namorado e tem coragem de me julgar? Não vou discutir isso agora. Meu advogado vai entrar em contato com você. Vou pedir a revisão da guarda. Gabriel precisa de uma estrutura familiar adequada. Roberto sentiu o sangue gelar. Você não pode estar falando sério. Estou. E estou muito séria. Até breve, Roberto. Ela desligou. Roberto ficou parado, segurando o telefone, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Juliana queria a guarda de Gabriel. Depois de anos praticamente ausente, agora ela decidia que queria o filho de volta. E Roberto sabia qual era o verdadeiro motivo. Não era amor, não era preocupação. Era vingança. Era ferir ele da pior forma possível. Quando chegou em casa naquela noite, Roberto estava tenso. Mariana percebeu imediatamente que algo estava errado. Esperou as crianças dormirem para perguntar: o que aconteceu? Roberto contou sobre a ligação. Mariana sentiu o mundo desmoronar. Sabia que aquilo era culpa dela. Se não tivesse se envolvido com Roberto, se tivesse mantido a distância profissional, nada disso estaria acontecendo. É por minha causa. Eu estraguei tudo. Roberto a abraçou com força. Não fala isso, você não estragou nada. Juliana está fazendo isso porque é uma pessoa amarga e vingativa. Ela não liga para o Gabriel. Só quer me machucar. Mas e se ela conseguir? E se tirar o Gabriel de você? Não vai tirar. Eu tenho a guarda completa. Juliana abriu mão da guarda quando foi embora para Londres. Ela não tem nenhum argumento forte, mas nós dois sabíamos que Roberto estava tentando se convencer mais do que convencer Mariana. Ambos sentiam o medo crescer, e aquele medo se confirmou quando, 3 dias depois, um oficial de justiça apareceu na porta da mansão com uma intimação. Juliana tinha entrado com um processo pedindo guarda compartilhada de Gabriel, alegando que o pai vivia em situação moralmente inadequada, mantendo um relacionamento com uma funcionária, que morava sob o mesmo teto e que isso criava um ambiente confuso e prejudicial para a criança.
Roberto contratou imediatamente os melhores advogados de São Paulo. Mas a máquina judicial tinha começado a se mover, e com ela veio uma série de eventos que transformaram a vida pacífica que tinham construído num pesadelo. Advogados começaram a circular pela casa, fazendo perguntas, tirando fotos, investigando cada detalhe da rotina. Gabriel ficou confuso e assustado. Perguntava para o pai por que aquelas pessoas estavam ali, por que faziam tantas perguntas. Roberto tentava explicar de forma suave, mas era impossível esconder a atenção. Uma tarde, enquanto Mariana estava no jardim com as crianças, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Mariana Silva? Sim, quem fala? Meu nome é doutora Helena Moreira. Sou advogada da senhora Juliana Almeida. Gostaria de conversar com a senhora sobre uma questão delicada. Mariana sentiu um frio na espinha. Não tenho nada para falar com a senhora. Entendo sua posição, mas acho que seria do seu interesse me ouvir. Posso passar aí? Não. Muito bem. Então vou ser direta pelo telefone mesmo. A senhora deve saber que minha cliente está buscando a guarda do filho dela. E a senhora, infelizmente, se tornou o centro deste caso. O relacionamento que mantém com o senhor Roberto, morando na mesma casa, está sendo usado como argumento de que o ambiente não é saudável para a criança. Mariana sentiu a raiva crescer. Isso é ridículo. Pode ser ridículo para a senhora, mas no tribunal é uma questão séria. Um patrão e uma funcionária morando juntos, numa relação íntima, com crianças na casa. Isso levanta questionamentos morais. Eu cuido do Gabriel como se fosse meu filho. Ele está feliz, saudável, bem cuidado. Não duvido. Mas a questão aqui não é sobre suas capacidades, é sobre a aparência da situação. E falando francamente, a senhora está prejudicando as chances do senhor Roberto manter a guarda. Mariana fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. O que a senhora quer de mim? Quero que a senhora reflita sobre o que é melhor para aquele menino. Se realmente o ama, como diz que ama, talvez devesse considerar se afastar. Pelo bem dele, pelo bem do pai dele. Às vezes, o amor significa deixar ir. E desligou. Mariana ficou ali, parada no jardim, segurando o celular com as mãos tremendo. Sofia correu até ela, puxando a saia. Mamãe, vem brincar. Mas Mariana mal conseguia ouvir. A voz da advogada ecoava na cabeça dela. Ela estava prejudicando Roberto. Estava colocando em risco a guarda de Gabriel. E se perdesse o filho por causa dela? Mariana nunca se perdoaria. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Ficou olhando para Sofia, pensando em tudo que tinha acontecido. Tinha sido tão feliz nos últimos meses. Tinha encontrado amor, família, um lar. Mas talvez tudo aquilo fosse bom demais para ser verdade. Talvez não fosse para ela ter aquilo. Talvez seu destino fosse sempre lutar sozinha, sempre carregar o peso do mundo nas costas. Nos dias seguintes, Mariana ficou distante. Evitava Roberto, inventava desculpas para não ficarem sozinhos. Ele percebeu a mudança, mas não entendia o motivo. Até que, numa noite, ele a confrontou. O que está acontecendo, Mariana? Por que você está fugindo de mim? Mariana respirou fundo. Tinha que contar. A advogada da Juliana me ligou. Roberto ficou pálido. O quê? Quando? Há alguns dias. Ela disse que eu estou prejudicando suas chances de manter a guarda do Gabriel. Disse que se eu realmente amasse vocês, deveria ir embora. Roberto sentiu uma fúria incontrolável. Como ela ousa? Como ela tem coragem de te ameaçar? Ela não ameaçou, só disse a verdade. Que verdade? Você não está fazendo nada de errado. Mas estou complicando tudo. Se eu não estivesse aqui, Juliana não teria argumentos. O Gabriel ficaria com você sem problemas. Roberto segurou os ombros de Mariana, olhando fundo nos olhos dela. Escuta bem o que vou te dizer. Não vou deixar você ir embora. Não vou perder meu filho e não vou perder você. Vamos enfrentar isso juntos. Juliana pode tentar o que quiser. Ela não vai ganhar. Mas Mariana não estava tão certa. O medo tinha se instalado dentro dela e não saía. Começou a fazer planos na cabeça. Talvez fosse melhor mesmo ir embora.
Voltar para o apartamento pequeno na Zona Leste. Deixar Roberto e Gabriel seguirem suas vidas sem ela. Seria doloroso, seria terrível, mas seria o certo a se fazer. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, as coisas pioraram. Fotos começaram a aparecer. Fotos de Roberto e Mariana jantando juntos no jardim, rindo, se olhando com carinho. Fotos das crianças brincando. Fotos que, isoladas do contexto, pareciam provar que havia algo de errado acontecendo naquela casa. Os advogados de Juliana estavam construindo um caso, pintando um quadro de irresponsabilidade e imoralidade. A audiência preliminar foi marcada para dali a 2 semanas. Roberto passou aquele tempo reunido com seus advogados, preparando a defesa. Mariana ficava em casa com as crianças tentando manter a rotina normal, mas era impossível não sentir o peso da situação. Gabriel percebeu que algo estava errado. Perguntava constantemente por que o pai estava tão sério, por que havia tanta gente entrando e saindo de casa. Numa manhã de sábado, Mariana estava na cozinha preparando o café quando Gabriel apareceu, ainda de pijama. Tia Mari, posso te fazer uma pergunta? Mariana sorriu mesmo com o coração apertado. Claro, meu amor. Pode perguntar. A minha mãe vai me levar embora? Mariana sentiu um nó na garganta. Como explicar para uma criança de 7 anos que a mãe dele, que nunca tinha demonstrado interesse real, agora queria a guarda? Por que você acha isso? Ouvi o papai conversando com o advogado. Eles falavam sobre a minha mãe querer que eu more com ela. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar aqui, com o papai, com você, com a Sofia. As lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana. Ela ajoelhou-se na frente de Gabriel e o abraçou. Ninguém vai te levar de quem você ama, Gabriel. Seu pai está fazendo tudo para garantir que você fique aqui. E eu também estou aqui para ajudar. Promete que não vai embora? Mariana sentiu o peito apertar. Não podia prometer aquilo, porque estava seriamente considerando ir embora para não prejudicar Roberto. Eu te amo muito, Gabriel, e vou fazer o que for melhor para você. Sempre. Gabriel a abraçou com força. E naquele momento, Mariana percebeu que não podia ir embora. Não por ela, mas por aquele menino que tinha aprendido a confiar nela, que a via como uma figura materna. Ir embora seria mais uma traição na vida dele, mais um abandono. Não podia fazer isso com ele. Naquela noite, ela conversou com Roberto. Contou sobre a conversa com Gabriel, sobre os medos do menino. Roberto ouviu tudo em silêncio, a mandíbula apertada. Ela não vai ganhar. Não vou permitir. Mas e se ganhar? E se o juiz decidir que o ambiente aqui não é adequado? Roberto virou-se para Mariana, determinado. Então a gente muda, vamos nos casar. Vamos tornar tudo oficial. Assim não vão poder usar nosso relacionamento contra nós. Mariana arregalou os olhos. Casar? Por que não? Eu te amo. Você me ama. As crianças se amam. Somos uma família de fato. Por que não tornar isso oficial? Mariana queria dizer sim. Queria mais que tudo. Mas havia um medo paralisante dentro dela. Não quero que você se case comigo por obrigação, por causa do processo. Roberto segurou o rosto dela entre as mãos. Não é por obrigação. Eu já queria casar com você. Estava só esperando o momento certo. E não vou deixar que a Juliana controle minha vida. Não vou deixar que ela decida quando ou como eu posso ser feliz. Mariana o beijou, sentindo uma esperança crescer dentro dela. Talvez realmente pudessem vencer aquilo. Talvez o amor fosse forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Mas a esperança durou pouco, porque 2 dias depois, receberam a notícia de que Juliana tinha voltado para o Brasil e estava exigindo visitas imediatas a Gabriel. E mais, ela tinha dado uma entrevista para um jornal de fofocas, onde pintava Roberto como um pai irresponsável que tinha se envolvido com uma funcionária e exposto o filho a uma situação inadequada. A matéria era sensacionalista e cheia de mentiras, mas o estrago estava feito. A imagem de Roberto, que sempre tinha sido impecável no mundo empresarial, estava manchada. Roberto tentou processar o jornal, mas o advogado dele avisou que isso só ia dar mais visibilidade ao caso. Era melhor deixar quieto e focar na defesa no tribunal. A audiência estava chegando.
e todos sabiam que seria uma batalha difícil. Na noite anterior à audiência, Mariana não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando para o jardim onde as crianças tinham brincado tantas vezes. Pensou em tudo que tinha vivido ali, nas risadas, nos jantares em família, nas noites, de conversa com Roberto, no carinho que tinha desenvolvido por Gabriel. Tudo aquilo podia acabar. E a culpa seria dela. Roberto apareceu na varanda e sentou-se ao lado dela. Não consegue dormir? Mariana balançou a cabeça. Estou com medo. Eu também. Mas vamos enfrentar isso juntos. Não importa o que aconteça amanhã. Quero que saiba que te amo e que nunca vou me arrepender de ter te conhecido. Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Eu também te amo. Mais do que imaginei que seria possível amar alguém. Ficaram ali abraçados até o sol começar a nascer. Era hora de ir para o tribunal. Era hora de lutar pela família que tinham construído. A manhã da audiência amanheceu nublada em São Paulo. Mariana acordou com o estômago embrulhado, a ansiedade corroendo por dentro. Tinha passado a noite inteira em claro, pensando em tudo o que poderia acontecer, em tudo o que poderia dar errado. Roberto também estava tenso. Tomaram café em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. As crianças ficaram em casa com uma babá temporária que Roberto tinha contratado. Gabriel tinha chorado quando o pai saiu, agarrado à perna dele, pedindo para não ir embora. Roberto teve que prometer várias vezes que voltaria logo. O fórum ficava no centro da cidade. Mariana nunca tinha pisado num tribunal antes. Aquele prédio imenso e frio a intimidava. Roberto segurou a mão dela com firmeza, enquanto subiam as escadas. Os advogados os esperavam no corredor. Dr. Marcelo, o advogado principal de Roberto, era um homem de 50 e poucos anos, de aparência séria e confiante. Ele tinha garantido que tinham um caso forte, mas Mariana via a preocupação nos olhos dele. Não era tão simples quanto parecia. Entraram na sala de audiência. Mariana sentiu o coração disparar quando viu Juliana do outro lado. A ex-esposa de Roberto era uma mulher bonita, elegantemente vestida com um ar de superioridade que irritava. Ela olhou para Mariana com desprezo evidente. Ao lado de Juliana estava a advogada, doutora Helena, a mesma que tinha ligado para Mariana semanas atrás. As duas conversavam baixo, apontavam para alguns papéis, pareciam confiantes. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem de meia idade, de semblante sério. Pediu que todos se sentassem e começou a audiência, explicando o motivo daquela reunião. Juliana estava pedindo a revisão da guarda de Gabriel, alegando que o pai vivia em situação inadequada e que o filho merecia um ambiente familiar mais estruturado. A advogada de Juliana começou sua exposição. Falou sobre Roberto ser um pai ausente, obcecado pelo trabalho. Apresentou fotos antigas da época do casamento, onde ele estava sempre viajando, sempre em reuniões, raramente com o filho. Depois começou a falar sobre Mariana. Descreveu-a como uma simples faxineira, que tinha sido demitida de um hotel e que agora vivia na casa de Roberto, num relacionamento inapropriado que confundia a criança. Ela não possui qualificação adequada para cuidar de uma criança. Não tem formação em pedagogia, não tem experiência comprovada. É apenas uma mulher que aproveitou uma situação de vulnerabilidade para se inserir na vida de um homem rico. Mariana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Cada palavra era como uma facada. Roberto apertou a mão dela, sussurrando que estava tudo bem, que era só o trabalho da advogada. Mas doía. Doía porque reduzia tudo que ela era, tudo que tinha feito, a uma simples interesse financeiro. Dr. Marcelo levantou-se para a defesa. Primeiro, apresentou laudos médicos mostrando que as crises de asma de Gabriel tinham diminuído drasticamente desde que Mariana começou a cuidar dele. Apresentou cartas da escola, assinadas pela professora e pela coordenadora, relatando que Gabriel estava mais participativo, mais feliz, com melhor desempenho acadêmico. Apresentou relatórios de um psicólogo infantil que tinha avaliado o menino e concluído que ele estava emocionalmente saudável e bem ajustado. Mas o momento mais impactante
foi quando pediram para trazer Gabriel. Mariana tinha sido contra isso. Não queria expor o menino àquela situação, mas os advogados tinham explicado que o depoimento da criança era fundamental. O juiz precisava ouvir diretamente de Gabriel como ele se sentia. O menino entrou na sala segurando a mão de uma assistente social. Parecia pequeno e assustado naquele ambiente formal. Sentou-se numa cadeira ao lado do juiz, que falou com ele de forma gentil, tentando deixá-lo mais confortável. Explicou que só queria fazer algumas perguntas e que Gabriel poderia responder com sinceridade, sem medo. Gabriel, você sabe por que está aqui? O menino assentiu, a voz baixinha. Por causa da minha mãe. Ela quer que eu more com ela. E você quer morar com sua mãe? Gabriel olhou para Juliana. Havia algo nos olhos dele. Não era amor. Não era alegria. Era medo. Não. Eu quero ficar com meu pai. Por quê? Porque ele me ama. Ele cuida de mim. Brinca comigo. Me ajuda com a lição. A minha mãe, ela sempre vai embora. Sempre me deixa. E quando ela está aqui, fica brava se eu faço barulho, se eu quero brincar. Ela não gosta de ficar comigo. O juiz fez mais algumas perguntas. Perguntou sobre a rotina de Gabriel sobre a escola, sobre como ele se sentia em casa. E então perguntou sobre Mariana. E a tia Mariana? Como é ter ela morando na sua casa? O rosto de Gabriel se iluminou pela primeira vez. Tia Mari é a melhor pessoa do mundo. Ela cuida de mim, me ajuda quando tenho crise de asma. Faz comida gostosa. Brinca comigo e com a Sofia. Ela é como uma mãe de verdade, que fica, que não vai embora. E a Sofia? É minha melhor amiga. A gente brinca todo dia. Eu ensino coisas para ela. Ela me ensina coisas também. É como se ela fosse minha irmã. O juiz agradeceu e dispensou Gabriel. A assistente social levou o menino de volta para fora da sala. Mariana estava chorando silenciosamente. Roberto também tinha os olhos marejados. As palavras de Gabriel tinham sido tão puras, tão sinceras. Era impossível não se emocionar. A advogada de Juliana tentou contornar a situação. Disse que a criança estava confusa, que tinha sido manipulada. Mas era evidente que o depoimento tinha causado impacto. O juiz tinha uma expressão pensativa no rosto. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. A advogada de Juliana exibiu mais fotos. Fotos de Roberto e Mariana no jardim, rindo juntos. Fotos das crianças brincando. Tentava transformar aqueles momentos felizes em algo sórdido, algo vergonhoso. Mas ao fazer isso, ao colocar aquelas imagens na tela grande do tribunal, algo dentro de Juliana se quebrou. Ela viu o filho nas fotos. Viu Gabriel, sorrindo, realmente sorrindo. Uma felicidade genuína que ela nunca tinha conseguido arrancar dele. Viu o menino abraçado com Sofia, brincando, livre, leve. E viu Roberto, o ex-marido que ela tinha culpado por tudo, que tinha acusado de ser frio e distante, agora estava ali nas fotos, sorrindo também, participando, presente, vivo. Roberto levantou-se. Pediu permissão ao juiz para falar, e então, com uma voz firme mas carregada de emoção, falou: Excelência, vou ser completamente honesto. É verdade que eu era um pai ausente. Durante meu casamento estava obcecado pelo trabalho. Achava que prover financeiramente era suficiente, mas estava errado. Muito errado. Perdi anos preciosos da vida do meu filho por causa disso. E quando o casamento acabou, quando Juliana foi embora, fiquei perdido. Não sabia como ser pai. Não sabia como me conectar com o Gabriel. Até que Mariana apareceu. Ele olhou para Mariana, os olhos brilhando. Ela não só salvou a vida do meu filho quando ele teve aquela crise de asma, ela salvou a mim também. Me ensinou a ser presente. Me mostrou que amor não é só prover materialmente. É estar ali. É abraçar. É participar. É ouvir. E sim, me apaixonei por ela. Como não me apaixonaria? Ela é tudo o que eu sempre quis ser, forte, corajosa, dedicada. Ela transformou uma casa fria num lar. E não vou mentir sobre isso. Não vou esconder. Amo essa mulher e vou me casar com ela, porque ela merece, porque meu filho merece ter uma mãe de verdade, uma mãe que fica, uma mãe que ama.
Juliana estava tremendo. As mãos apertavam a bolsa com força. Ela olhou para Roberto, depois para Mariana, depois para as fotos na tela, e então olhou para a advogada ao lado dela. Aquela mulher fria que tinha convencido ela de que conseguiria tirar Gabriel do pai, que tinha dito que seria fácil, que bastava mostrar que Roberto vivia de forma inadequada. Mas ali, naquele tribunal, ouvindo as palavras do ex-marido, ouvindo o que o próprio filho tinha dito, Juliana percebeu que era ela a inadequada. Era ela que tinha abandonado. Era ela que tinha escolhido uma vida em outro país ao invés de estar presente para o filho. E estava fazendo aquilo de novo. Estava usando Gabriel como uma arma para ferir Roberto, não por amor ao menino, mas por raiva, por mágoa, por orgulho ferido ao ver o ex-marido feliz com outra mulher. O juiz ia dar a palavra à advogada de Juliana quando ela se levantou abruptamente. Todos olharam surpresos. Doutora Helena, posso falar? A advogada tentou segurá-la, sussurrando que não era uma boa ideia. Mas Juliana ignorou. Virou-se para o juiz. Excelência, posso dizer algumas palavras? O juiz assentiu intrigado. Juliana respirou fundo. As lágrimas já escorriam pelo rosto. Eu quero retirar o pedido. Um burburinho percorreu a sala. A advogada dela ficou pálida. Juliana, espera, vamos conversar antes. Mas Juliana balançou a cabeça. Não. Já conversei demais. Já menti demais. Para mim mesma, principalmente. A verdade é que eu não quero a guarda do Gabriel. Nunca quis de verdade. Quis machucar o Roberto. Quis provar que eu ainda tinha poder sobre ele. Mas vi meu filho hoje. Vi o medo nos olhos dele quando perguntaram se ele queria morar comigo. E doeu. Doeu muito. Porque percebi que sou uma estranha para ele. Que abandonei meu próprio filho para viver minha vida. E agora, quando vejo que o Roberto finalmente está feliz, que o Gabriel está feliz, que há amor de verdade naquela casa, eu vou tentar destruir isso? Por quê? Por orgulho? Por raiva? Ela olhou diretamente para Mariana. Você salvou meu filho. Quando eu não estava lá, quando eu deveria estar, você estava. Você o pegou no colo, ajudou ele a respirar, cuidou dele. E continua cuidando. Continua sendo a mãe que eu nunca consegui ser. E ao invés de agradecer, eu tentei destruir você. Tentei pintar você como uma interesseira, como uma oportunista. Mas a verdade é que tenho inveja. Inveja porque você conseguiu fazer o que eu nunca consegui. Amar aquele menino de verdade. Amar sem esperar nada em troca. Juliana virou-se para o juiz novamente. Quero retirar o pedido de guarda. Meu filho está aí, bem onde está. Com o pai dele, com a mulher que o pai dele ama. E eu quero apenas visitas. Visitas regulares, onde eu possa tentar ser uma mãe melhor. Onde eu possa tentar construir uma relação de verdade com meu filho, se ele me deixar. Se ele quiser me dar essa chance. O silêncio na sala era total. Até a advogada de Juliana estava sem palavras. O juiz olhou para Roberto. Senhor Roberto, qual sua posição sobre as visitas? Roberto também estava chorando agora. Nunca neguei visitas a Juliana. Ela sempre foi bem-vinda para ver o Gabriel e ainda... Se ela realmente quer estar presente, se realmente quer ser uma mãe melhor, vou apoiar isso. Gabriel merece ter os dois pais na vida dele. O juiz assentiu, visivelmente emocionado com toda aquela situação. Muito bem. Vou homologar a desistência do pedido de guarda e vou estabelecer um regime de visitas. A guarda permanece com o pai. E registro aqui que a senhora Mariana Silva é reconhecida como cuidadora principal e figura materna na vida da criança. Bateu o martelo. Estava decidido. Mariana não conseguiu segurar mais. Chorou copiosamente, aliviada. Roberto a abraçou com força. Do outro lado da sala, Juliana chorava também. Mas havia algo diferente no choro dela. Era um choro de libertação, de finalmente aceitar a verdade, de finalmente parar de lutar contra o inevitável. Quando saíram do tribunal, Juliana se aproximou de Roberto e Mariana. Ficou parada na frente deles sem saber bem o que dizer. Obrigada, por não me odiar, por deixar que eu continue fazendo parte da vida do Gabriel. Roberto assentiu.
Ele é seu filho também. Sempre vai ser. Juliana olhou para Mariana. E obrigada por cuidar dele, por amá-lo quando eu não estava lá. Mariana estendeu a mão. Juliana hesitou, mas acabou apertando. Gabriel merece ter todas as pessoas que o amam por perto. E se você realmente quer ser uma mãe melhor, eu vou apoiar isso. Juliana concordou e se afastou. Entrou no carro com a advogada e partiu. Roberto e Mariana ficaram parados na frente do fórum, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Acabou. Realmente acabou. Mariana encostou a cabeça no peito de Roberto. Sim, acabou. Voltaram para casa e encontraram Gabriel e Sofia brincando no jardim, sob os olhos atentos da babá. Quando Gabriel viu o pai e Mariana, correu até eles. Eu posso ficar? Eu não preciso. Ir embora? Roberto ajoelhou-se e abraçou o filho com força. Pode ficar, campeão, vai ficar sempre. Aqui é sua casa, seu lar. Gabriel abraçou Mariana também, chorando de alívio. Sofia se juntou ao abraço, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas feliz por ver todos juntos. E ali, naquele jardim onde tantas coisas boas tinham acontecido, onde tantas risadas tinham ecoado, eles ficaram abraçados. Uma família, não de sangue, não de documentos, mas de escolha, de amor, de permanência. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Juliana começou a visitar Gabriel regularmente. No início, as visitas eram tensas. Gabriel ficava na defensiva, com medo de que ela fosse embora de novo. Mas aos poucos, com paciência e terapia, a relação entre mãe e filho começou a se curar. Juliana aprendeu a ser presente, a ouvir, a participar da vida do menino sem tentar controlar tudo. E Gabriel aprendeu a dar uma segunda chance. Mariana e Roberto oficializaram o casamento numa cerimônia simples no jardim da mansão. Apenas amigos próximos e familiares. Gabriel foi o pajem. Sofia foi a daminha. As duas crianças levaram as alianças com orgulho, sorrindo o tempo todo. Quando o celebrante perguntou se Roberto aceitava Mariana como esposa, ele respondeu com voz firme e emocionada. Aceito. Com todo o meu coração. E quando perguntaram a Mariana, ela olhou para Roberto, para Gabriel, para Sofia e sentiu uma gratidão imensa. Aceito. Para sempre. O beijo selou a união. Os convidados aplaudiram. As crianças gritaram de alegria. E naquele momento, debaixo do céu azul de São Paulo, Mariana percebeu que tinha encontrado o que sempre buscou. Um lar, uma família, um amor verdadeiro. Roberto iniciou o processo de adoção de Sofia. Queria oficialmente ser o pai dela, dar a ela o sobrenome Almeida, garantir que ela tivesse todos os direitos de uma filha legítima. Sofia, que já chamava Roberto de pai há meses, ficou radiante com a notícia, e Mariana chorou de emoção ao ver o homem que amava amando sua filha como se fosse dele. Um ano depois do casamento, Mariana estava no jardim observando Gabriel ensinar Sofia a andar de bicicleta. Roberto estava ao lado, sorrindo orgulhoso. A casa estava cheia de vida, de barulho, de alegria. Nada daquilo parecia real. Parecia um sonho. Mas era real. Muito real. Mariana pensou no dia em que tinha sido demitida daquele hotel. No dia em que tinha saído pela porta dos fundos humilhada, segurando uma caixinha de pertences. Pensou em como tinha se sentido perdida, sem esperança. E agora olhava ao redor e via tudo o que tinha conquistado. Não por interesse, não por oportunismo, mas por ter feito a coisa certa. Por ter salvado uma criança. Por ter escolhido o caminho do amor, mesmo quando era o caminho mais difícil. Roberto se aproximou e a abraçou por trás, beijando o topo da cabeça dela. No que está pensando? Em como a vida é estranha. Em como um momento pode mudar tudo. Ele girou ela para que ficasse, de frente para ele. Aquele momento mudou minha vida também. No dia em que vi você salvando o Gabriel, vi algo que tinha esquecido que existia. Vi bondade pura. Vi coragem. Vi amor desinteressado. E me apaixonei. Não pela sua aparência. Não pelo que você poderia me dar. Mas pelo que você é. Pela essência de quem você é. Mariana beijou Roberto com ternura. Obrigada.
por ter me dado essa chance, por ter acreditado em mim, por ter me amado mesmo quando eu achava que não merecia ser amada. Você sempre mereceu tudo de bom que a vida pode oferecer. Ficaram ali, abraçados, observando as crianças brincando, e Mariana soube que aquele era o seu lugar. Ali, naquele jardim, com aquela família que tinha escolhido e que tinha escolhido ela de volta. Era o seu lar, e nada nem ninguém poderia tirar isso dela. Os anos passaram. Gabriel cresceu e se tornou um adolescente gentil e responsável. Sofia floresceu numa menina inteligente e cheia de vida. Roberto continuou sendo um pai presente e um marido amoroso. E Mariana, aquela mulher que um dia foi demitida injustamente de um hotel de luxo, agora era a senhora da casa. Não como empregada, mas como esposa, como mãe, como dona daquele lar. Nas manhãs de domingo, quando a família toda se reunia para o café da manhã, Mariana olhava ao redor da mesa e sentia uma felicidade plena. Gabriel e Sofia brigando de brincadeira, Roberto lendo o jornal com os óculos de leitura. A casa cheirando a pão fresco e café. Era simples, era comum, mas era tudo o que ela sempre quis. E tudo tinha começado com um ato de bondade num corredor de serviço esquecido. Um momento em que ela tinha escolhido arriscar o emprego para salvar uma vida. E aquela escolha tinha mudado não apenas a vida daquela criança, mas a vida dela também. Tinha aberto portas que ela nem sabia que existiam. Tinha trazido amor, família, pertencimento. Mariana aprendeu que fazer a coisa certa nem sempre traz recompensas imediatas. Às vezes traz sofrimento, às vezes traz dor, mas no final sempre vale a pena, porque a bondade tem um poder transformador, um poder de mudar vidas, de construir pontes, de criar laços que duram para sempre. E enquanto observava sua família reunida naquela manhã de domingo ensolarada, Mariana sussurrou uma prece de gratidão. Gratidão por ter tido coragem. Gratidão por ter escolhido o amor. Gratidão por ter encontrado no lugar mais improvável a família que sempre sonhou ter.